O Brasil é campeão mundial na produção de açúcar e álcool a partir da cana-de-açúcar. E essa produção deve crescer, embalada pelo aumento de preços dos produtos no mercado internacional. O desafio é encontrar novas formas de ampliar a produtividade sem expandir a área de cultivo. E os pesquisadores já estão debruçados sobre essa questão. Desenvolvimento do setor sucroenergético brasileiro é o tema de hoje do Viver Ciência. Cana-de-açúcar e o clima tropical brasileiro. Uma parceria que deu certo. A cultura foi introduzida no nosso país ainda no período colonial, trazida pelos portugueses. E a partir de 1975 ganhou força com o Proálcool, Programa Governamental de Incentivo à Produção de Álcool Combustível. Em meados de 90, esse programa acaba e fica meio esquecido. E no início desse século, a partir do ano 2000, com a retomada da produção dos automóveis com motor bicombustível, agora Total Flex, isso deu uma retomada nessa economia, uma reaquecida, e aí voltou-se a produzir em larga escala o etanol e o açúcar. Atualmente, a nossa produção varia de acordo com o comportamento do mercado externo. Quando os preços sobem lá fora, a produção aqui cresce. E para aumentar a produtividade sem ampliar a área de cultivo de cana-de-açúcar, o que poderia forçar uma competição por terras com a produção de alimentos e a pastagem, o Brasil tem investido cada vez mais no chamado etanol 2G, o etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço da cana. E isso faz com que se desenvolva uma tecnologia sustentável, deixando de ver o resíduo da agroindústria meramente como resíduo, passando a ver esse resíduo como um coproduto, uma possibilidade de produzir não apenas etanol, mas outros produtos com valor agregado. Além do aproveitamento de resíduos da cana-de-açúcar, outras alternativas estão sendo estudadas para aumentar a produção nacional de etanol. O produto tem uma grande importância econômica, principalmente por conta da legislação que determina a adição de um percentual de álcool à gasolina. Justamente pelo tamanho da frota veicular hoje no Brasil, que depende desse combustível, a gente consegue ter uma dimensão da importância desse setor para a economia brasileira. Existe um desafio do governo de até 2030 o Brasil dobrar a produção, que atualmente está em média de 30 bilhões de litros de etanol por ano. Isso significa uma ampliação muito grande e isso dá para a gente a exata dimensão da importância de se desenvolver tecnologia nesse setor. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre o desenvolvimento do setor sucroenergético brasileiro. Nossos convidados são o doutor em Engenharia de Alimentos e professor da Escola de Agronomia da UFG, Gabriel Luiz Castiglione, e a doutora em Engenharia Química e professora do Instituto de Química da UFG, Inti Doraci Cavalcante Montano. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado, Divino. Obrigado pela oportunidade. Olá, obrigada pelo convite. Bom, como sempre, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Luciano. Eu gostaria de saber como é produzido o açúcar e o etanol a partir da cana-de-açúcar e qual tem o maior valor de mercado. Bom, enquanto a produção de açúcar começa com a parte da colheita da cana, ela vai para as usinas e ela basicamente passa por um processo de picagem, para depois passar pela etapa principal, que seria a moagem para a extração desse caldo. Acontecem duas moagens, uma moagem principal, que dá um caldo que serve para a produção de açúcar, e uma moagem secundária, que vai para a produção de álcool, no caso. Esse caldo da moagem principal passa por processo de cristalização e secagem, centrifugação, para obter os grãos, os cristais de açúcar, e outra parte da moagem secundária passa para a fermentação e depois destilação para a obtenção do álcool combustível propriamente dito. E em relação ao valor de mercado? O valor de mercado depende do mercado mesmo. Se o açúcar está mais alto,
vai mais para a produção de açúcar, senão vai para a produção de etanol. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Agnello Pinto, sou da Guiné-Bissau. Gostaria de saber com que finalidade o etanol é misturado na gasolina. Isso é vantajoso para a gente? Bem, uma das finalidades é o aumento da octanagem do combustível, né, que propicia vantagens hoje, né, para os motores, e também, por se tratar de um combustível renovável, né, isso tem uma diminuição da emissão do dióxido de carbono na atmosfera, então tem um ganho ambiental significativo, né. Se a gente vê também, o etanol hoje ele tem um custo menor do que a da gasolina, então acaba diminuindo também o custo do combustível, né? Sem falar que o desgaste do motor em combustíveis com essa mistura etanol e gasolina seja menor do que somente aqueles motores que se utilizam etanol. Octanagem seria? Assim, na verdade, a octanagem é o quê? Seria... Posso complementar aqui? Pode. É tipo uma resistência à explosão, falar assim. Então, quando está misturado com o etanol reduz essa possibilidade da gasolina explotar mais fácil. Uma vantagem a mais, então, da mistura do etanol na gasolina. Ok, mais uma pergunta na tela. Meu nome é André. Gostaria de saber, além do açúcar e do álcool, quais outros produtos podem ser produzidos a partir da cana-de-açúcar? Bom, a partir da cana-de-açúcar, temos vários produtos. No processo mesmo, a gente tem o resíduo, que é o bagaço da cana, que serve para a geração de energia, e agora tem muitas pesquisas para a produção do etanol. Tem também, do processo da cana, tem a parte da torta da filtragem do caldo, que é usada como fertilizante. E os açúcares presentes no caldo, né, no xarope da cana, são usados para fermentação. Pode ser para etanol, pode ser para ácido succínico, que é muito produzido em Portugal, por exemplo. Tem para a produção de vários ácidos, até ácido acético, que é o vinagre, né, que está bastante comercializado. Tem uma gama muito grande de produtos, a cachaça, então, e produtos de fermentação variados. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo desenvolvido na UFG que visa ampliar a produtividade do bioetanol através de técnicas de melhoramento genético. E no quadro Casulo de Ideias, Ana Laura e Maria Clara apresentam suas próprias soluções para aumentar a eficiência na produção do combustível. Você aumenta o etanol, põe mais água, põe mais sal, põe mais açúcar, põe tudo mais. Isso aumentou a produção do etanol. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre o desenvolvimento do setor sucroenergético brasileiro. Comigo aqui no estúdio estão os professores Gabriel Castiglione e Inti Montano. O etanol é obtido a partir de um processo chamado fermentação, que ocorre pela ação de micro-organismos. Logo, um aumento no rendimento desse processo é capaz de elevar a produtividade do biocombustível. A busca por essa eficiência é foco de uma pesquisa desenvolvida na Escola de Agronomia da UFG. Vamos conferir a reportagem. Saccharomyces cerevisiae. Esse é o nome do micro-organismo utilizado na obtenção de biocombustível. Essa levedura apresenta intolerância ao etanol que ela própria produz, fator que compromete o rendimento do processo fermentativo. Para tentar reverter esse quadro, pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG estão trabalhando no melhoramento genético dessa levedura por meio das técnicas de evolução adaptativa e mutação. No caso da técnica de evolução adaptativa de laboratório, é uma técnica que, na verdade, a gente está utilizando, que seria, vamos dizer assim, uma simulação de uma evolução, porém de forma acelerada. A ideia nossa é fazer essa evolução de maneira
aqui a nível de genoma, ela vai evoluindo para que possa ser mais resistente e não tenha grandes problemas com o acúmulo desse metabólito no meio de fermentação. E o processo de mutação nada mais é que uma modificação no DNA do micro-organismo de maneira a melhorar uma condição que a gente pretende dentro do processo fermentativo, né? O aumento no rendimento do processo fermentativo e, consequentemente, na produtividade do etanol é altamente benéfico ao meio ambiente, uma vez que reduz a necessidade de ampliação do cultivo de cana-de-açúcar. Mas as vantagens econômicas também não ficam para trás, tanto para a indústria quanto para o consumidor. Um aumento de rendimento ao redor de 1%, você tem ganhos significativos dentro de uma usina. Se você consegue melhorar isso ainda mais, o reflexo vai ser extremamente positivo no final. Isso aí ele pode estar ligado diretamente ao que é uma redução dos custos e do tempo de operação. Então isso reflete diretamente na diminuição do custo do produto final, beneficiando diretamente o consumidor. O estudo com a levedura melhorada geneticamente ainda está em andamento, mas já apresenta boas perspectivas. Confirmados os resultados positivos, as usinas de etanol de Goiás passam a contar com uma alternativa viável para ampliar sua produção. A nossa pesquisa ela ainda não chegou, vamos dizer assim, em resultados finais, né, em termos de rendimento. A gente tem observado uma melhora da tolerância ao etanol. Né? Como o projeto está em andamento, né, então essa, vamos dizer, seria uma etapa seguinte, né? Então temos observado a melhora da tolerância e já temos esperamos que em termos de rendimento isso possa ser maior também. Gabriel, como a gente disse, então o estudo ainda está em andamento, né? Mas qual porcentagem de aumento de rendimento vocês projetam alcançar aí com esse melhoramento da levedura? Bem, no caso dessa técnica, né, de evolução adaptativa, a gente está estimando aí uma melhora em torno de 1,5% a 2%. Né? Porém, pode ser que alcancemos resultados superiores, porque apenas com a técnica da cocultura, ou seja, o uso de leveduras conjuntas, né, ali no processo fermentativo, a gente já tem alcançado esse aumento, né, aumento de 1,5%. Então eu acho que é possível encontrar aí ao redor de 2 ou mais. E o fato de vocês observarem aí uma melhora, né, da tolerância, né, da levedura ao etanol já é um grande avanço. Com certeza. Né, é um avanço considerável, até porque essas leveduras, uma vez adaptadas, né, elas são capazes de metabolizar os açúcares de forma mais fácil numa situação estressante. Então isso reflete diretamente no tempo e no custo, né, uma vez que você pode ter uma diminuição dos gastos energéticos dentro do processo como um todo. Professora Inti, além da presença aí do etanol no meio, quais outras condições podem atrapalhar ou alterar a fermentação alcoólica? Assim, tem várias, né? A levedura, como já o professor Gabriel aqui comentou, ela é limitada por a presença de etanol, né? Mas tem outras, por exemplo, os ácidos. Tem ácido acético que pode ser produzido pela mesma levedura ou por outros micro-organismos presentes no meio de cultivo, por exemplo, no meio industrial, que não é tão estéril assim. Então tem ácidos, por exemplo, presentes, que baixam muito o pH do meio e prejudicam então a fermentação. Tem o furfural e outros produtos mesmo da fermentação que podem atrapalhar sim a produção ótima, né, assim, otimizada de etanol pela levedura. Inclusive também tem a presença de micro-organismos, né, dentro do processo de fermentação, pode ocasionar alguns danos sérios, né, porque esse é o caso das leveduras selvagens, de bactérias, né, acaba também competindo pelo mesmo substrato. Isso aí tem uma diminuição considerável no rendimento, né, do processo fermentativo, acaba sendo também um aspecto
bem prejudicial. Podia até flocular as leveduras, fazendo elas sedimentarem, e aí não tem mais fermentação. Então, Professores, a gente falou no início do programa sobre a produção do etanol a partir da biomassa. Seria possível combinar, então, a biomassa com o melhoramento da levedura? Com certeza. Aí, na verdade, entra toda a cadeia produtiva, né? Então, a melhora de cultivares, né, de sistemas de produção, junto com a melhora da eficiência da conversão desses açúcares pela levedura. O próprio melhoramento genético da cana-de-açúcar também, né? Com certeza. Pode ser uma forma de alcançar, né, essa maior produtividade. Já é, né? Inclusive tem pesquisas bastante avançadas aqui dentro mesmo da Universidade Federal de Goiás, lá no melhoramento de plantas, né, da agronomia. Ok. Atualmente, a maior parte do etanol produzido no mundo provém da cana-de-açúcar e do milho, mas essas não são as únicas matérias-primas para o produto. A lista de alternativas é grande. Olha só. A possibilidade de esgotamento dos combustíveis fósseis e o aquecimento global provocado pelo aumento das emissões de dióxido de carbono provenientes da queima desses combustíveis contribuem para o desenvolvimento da indústria do etanol. Hoje em dia, diversas matérias-primas são utilizadas na fabricação do biocombustível. Vamos ver algumas delas: a beterraba, o trigo, a mandioca, o arroz, a aveia, a cevada, o sorgo e até a madeira. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é o desenvolvimento do setor sucroenergético brasileiro. Nós falamos ao longo do programa sobre duas alternativas para ampliar a produção de etanol sem aumentar a área de plantio de cana-de-açúcar: aproveitar os resíduos da planta e melhorar a eficiência do processo de fermentação. Bom, nós apresentamos essa questão para a Maria Clara e a Ana Laura, ambas com 8 anos de idade, e elas também ofereceram soluções. Vamos ver se elas são viáveis. Casulo de ideias no ar. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 8 anos. Meu nome é Ana Laura e eu tenho 8 anos. Maria Clara, o que é o etanol? Etanol é uma água. Uma água que tem gás. O etanol é um combustível que coloca no carro. Como que ela é produzida? Deixa eu ver. Põe álcool, põe água, deve pôr sal. Experimento de ciências, né? Porque eu não sei, isso daí cheira muito ruim. Pra mim ele é feito de água. Água? E o que mais? Água misturada com... como é que chama? Com ferro. Ferro? Aí derrete o ferro no fogo. Você acha que o etanol é caro ou barato? Opa! 1, 2, 3, passito pa'lante, Maria. Isso daí é caro. O que você acha que a gente pode fazer para aumentar a produção de etanol? Não sei não, eu acho que aumentar a produção de etanol, né? Você aumenta o etanol, põe mais água, põe mais sal, põe mais açúcar, põe tudo mais. Isso aumentou a produção de etanol. Vai lá na fábrica, fala que o poço tá fechado porque acabou o etanol. Professores, então, o que vocês acharam aí das soluções apresentadas pelas meninas? Bem interessante, né? Muito criativas. Isso. E afinal, em relação ao preço do etanol no Brasil, que é o segundo maior produtor mundial, né? É caro ou não? Não é barato, né? Mas com as inovações que estão tendo e vão ter no setor sucroenergético, a tendência é que os custos sejam cada vez mais baixos. Agora, com as pesquisas, né, todas trabalhando em prol disso, né,
com a produção de etanol de segunda geração, aproveitando também os resíduos. A matéria-prima é um resíduo, né? Então tende a vai caminhando para uma melhoria do preço. Professora Inti, o etanol produzido no Brasil é produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar, né? Mas nos Estados Unidos a produção já é a partir do milho. Qual que é a diferença do etanol feito do milho e do etanol feito da cana-de-açúcar? Tem diferença em quanto ao componente principal. Então, quando a gente fala de cana-de-açúcar, então nós estamos trabalhando com o componente principal, que é a sacarose. E aí, essa sacarose pode ser fermentada pela levedura, no caso, a Saccharomyces cerevisiae, que mostrou no começo da reportagem. Já quando é de milho, ele tem amido. Esse amido não é fermentável diretamente pelas leveduras, então precisa de uma ação enzimática, por exemplo, né, para converter esse amido em açúcares disponíveis que a levedura possa fermentar e converter então para etanol. Então tem um processo a mais o etanol que vem do milho. Em termos de eficiência e custo, quem ganha? Teoricamente, o etanol da cana-de-açúcar tem um processo a menos, né? Se nós falamos de etanol, por exemplo, de primeira geração, ganha em custos. Já o etanol de segunda geração, mesmo assim, tem processos a menos, porque tem só uma hidrólise enzimática ou ácida dos açúcares. A parte de milho tem os processos adicionais. Tá? Então, em quanto a custo, eu acho que estamos caminhando para o etanol da cana-de-açúcar, o etanol de segunda geração, ou seja, mais viável. Professor Gabriel, quais são as perspectivas, né, para o setor sucroenergético brasileiro para os próximos anos, as próximas décadas? Eu vejo que as perspectivas são de melhoras em toda a cadeia produtiva, né? Iniciando a cadeia aí, né, com o desenvolvimento de tecnologias de plantio, né, da cana-de-açúcar, desenvolvimento de cultivares adaptadas para diferentes climas, né, diferentes regiões, né, também o conhecimento da real necessidade hídrica e nutricional dessas cultivares, e sem falar da melhora das leveduras, né, para que tenha uma melhor eficiência de conversão dos açúcares em etanol e também em condições adversas, né, a que elas estão submetidas. Vejo que uma das tendências aí é essa. Em relação aos investimentos, né, que nós fazemos em pesquisa nesse setor, vocês acham que eles são suficientes, precisam ser ampliados? Como vocês avaliam essa questão? Bom, é melhor que em alguns outros países, mas ainda eu acho que falta mais um pouco. Também é importante ressaltar que o Brasil apoia bastante o setor agroenergético. Então, muitos projetos de pesquisa nessa área são mais aprovados, né? Mais quantidade de projetos nessa área de pesquisa. Mas eu acho que ainda está faltando um pouco mais, né? Em relação à Colômbia, professora, que é seu país de origem, nós investimos mais ou menos? Muito mais, mas muito mais. Lá, o etanol de segunda geração ainda está pouco. O investimento lá em pesquisa é bem pouco comparado com o Brasil, né? Está em crescimento, mas o Brasil, nessa parte, ganha ainda, né? Hoje, na verdade, também, no Brasil, a gente tem uma movimentação, inclusive, a gente se nota uma movimentação em relação a maiores investimentos, né, no setor, né? Mas um dos aspectos que eu acho que é a tendência e pode ajudar bastante é a união, né, ou a interação entre a iniciativa privada e as universidades, né? Então isso pode propor novos rumos, né, novos projetos de pesquisa para direcionar para uma real necessidade do setor. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Gabriel Castiglione, muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado por vocês. Professora Inti Montano, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite.
Obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através do site, do Facebook e do canal no YouTube. Até a próxima!